Vamos entrar numa polêmica aqui? Ame o futebol feminino ou ame homens? Esse é o nome do vídeo do Trave a Trave. Eu vou ser bem sincero, eu não assisto futebol feminino. Vou assistir o vídeo aqui, já deixando claro que eu não sou lá o conhecedor do futebol feminino, mas também não sou o odiador da parada. Vamos ver se tá certo ou não, se ele fala besteira, se eu concordo, se eu discordo. Vem comigo aqui, vamos tentar não falar besteira, certo? Se você gosta de futebol, então você não tem desculpa para não assistir o futebol feminino. Quem não assiste futebol feminino não gosta de futebol de verdade. E é aquele tipo de pessoa que termina com lista. Certamente, você que acompanha o mundo do futebol, no menor nível que seja, já se deparou com alguma fala desse tipo e talvez possa até ter se sentido mal ou reflexivo com essa colocação. Afinal, você não tem só algumas influenciadoras do futebol e alguns gatos pingados falando isso. Não, você tem as maiores emissoras do país batendo fortemente nessa tecla de que o futebol feminino é tão bom quanto o masculino e que quem não assiste é por preconceito, porque é uma modalidade boa e tentando de todas as formas impor e estabelecer isso como uma verdade. Não só nas emissoras isso é feito, nos canais pessoais dos jornalistas que trabalham nessas emissoras também tem um forte apelo para isso. Mas será mesmo? O futebol feminino já alcançou organicamente essa condição? Bom, essa discussão é bem longa, mas eu vou tentar resumi-la para você em mais uma análise de Trave a Trave. Você tem preconceito com o futebol feminino? O futebol feminino é ruim? Meu Deus do céu! Nossa. Feminino. Feminino é feminino. Bom feminino. O feminino. Feminino. Pô, independente de qualquer coisa, vídeo aparentemente muito bem editado, hein? Futebol feminino, vamos lá. Vamos ver o que tem a ser dito aqui. É difícil dizer quando exatamente o esporte surgiu. Muitas pinturas foram encontradas em datas desde 1850 a.C., por exemplo, porque já demonstravam algumas práticas esportivas praticadas por diversos povos, desde a Grécia Antiga até o México. E com isso, as práticas foram evoluindo, regras foram criadas e a sociedade como um todo passou por diversas mudanças, não apenas no âmbito social, mas até mesmo ambiental, emocional, cultural, laboral e em todos os aspectos possíveis. A mente de uma pessoa que nasceu nos anos 2000 para cá é extremamente diferente de uma nascida em 1900. O ponto aqui é, a vida de hoje é muito diferente do que era antes em todos os sentidos, e no esporte não é diferente. O futebol, por exemplo, evoluiu em todos os quesitos possíveis. Nada, absolutamente nada do futebol de 1950 é melhor que o futebol atual, desde a aplicação de regras até convívio dos jogadores no geral, como salários, alimentação e acompanhamento profissional, disposição tática, variedade de treinamentos, as mídias, análises, transmissões, tudo isso evoluiu e hoje é muito melhor do que era nessa década. E aí entramos na discussão de verdade desse vídeo. O futebol feminino não datou desse mesmo processo de evolução junto ao masculino, que sempre foi muito mais consumido, praticado e incentivado. E de fato, uma coisa que não dá para negar, porque tem registro e tudo mais, é que o futebol feminino sofreu alguns períodos de repressão com o presidente Getúlio Vargas, proibindo essa prática aqui no nosso país, na década de 1940. Mas isso não foi exclusividade do Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, isso aconteceu até antes, com a proibição acontecendo em 1920 e com as mesmas justificativas usadas por Getúlio, que não era um esporte adequado para mulheres. Então, quando o apoio a essa prática passou a ser maior na década de 90, com a criação de ligas nacionais e copas ao redor do mundo, muitos podiam pensar que seria uma modalidade grande. Afinal, ainda era futebol, certo? E só não havia tanta procura antes, tanto de mulheres querendo jogar, quanto de pessoas querendo assistir, exatamente por conta das proibições e da falta de incentivo. Mas bem, para surpresa de uma galera aí, estamos em uma realidade em que isso não aconteceu. Lá na década de 90, nem em 2024, até a gravação desse vídeo. A verdade é que o futebol feminino não chega nem perto de ter a dimensão do futebol masculino, em nenhum aspecto do jogo, seja dentro ou fora de campo. Você provavelmente já ouviu algum Eu acho que fora de campo é ainda mais desnivelado. Futebol masculino, principalmente fora de campo, ele tá acima. discursinho do tipo: quem gosta de futebol, assiste os dois, e não se importa se for uma mulher ou homem jogando.
Não faz muito sentido porque, tipo assim, tá, eu gosto de futebol, mas eu vou parar pra ver Ipiranga e Ribeirão Preto? Não. Ah, mas é futebol. Mas nem tudo a gente se interessa. Ou então, as jogadoras deveriam ter o mesmo reconhecimento dos homens. Afinal, elas fazem a mesma coisa. Reconhecimento? O que é reconhecimento? Salário? Aí não faz sentido, porque o futebol masculino, ele atrai mais público, então ele, obviamente, vai atrair mais dinheiro. Um youtuber que faz mais view que eu vai ganhar mais dinheiro que eu. Normal. Desculpa se você tem esse pensamento, mas este vídeo vai tentar demonstrar que isso não faz o menor sentido e que essa é uma visão errada. O contexto aqui será o seguinte: eu vou passar uma visão geral de como é essa discussão entre as modalidades masculinas e femininas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E por fim, vou contrapor falas de jornalistas mulheres e alguns jornalistas homens defendendo as ideias mais absurdas e acreditando que estão fazendo um bem ao futebol feminino. Então fica até o fim para você ver tudo antes de tiltar e sair comentando qualquer coisa, porque não estou aqui para simplesmente criticar e detonar o futebol feminino, ou jornalistas que tentam ao máximo elevar a modalidade, e sim mostrar uma abordagem diferente da forma que eles vêm fazendo. Para começar, nós precisamos partir do marco zero dessa discussão, que é: homens são fisicamente superiores às mulheres. Isso é um fato, e por mais que nós saibamos que hoje em dia há uma problematização para tudo e temos a geração mais sensível da história, a ponto de essa simples afirmação biológica acabar ferindo e machucando alguém emocionalmente frágil que estará vendo esse vídeo, eu espero que a maioria tenha essa noção. Os homens, em uma atividade de imposição física, sempre, ou na maioria esmagadora das vezes, vai ter uma atuação que se sobrepõe à de uma mulher. E Tipo, não dá pra colocar... Eu não consigo lembrar de nenhum esporte aqui de cabeça que dá pra colocar homem contra mulher e dar de boa. Tipo, não tem, tá ligado? A maioria dos esportes tem que separar mesmo, porque, enfim, tem diferença. Também por isso que temos a separação entre as categorias masculina e feminina. E outra coisa que também é inegável é o quanto não só o futebol, mas todos os esportes evoluíram fisicamente, ao ponto que o jogo está cada vez mais... Xadrez, né? Não, mas aí eu tô falando de esporte físico, né? Esporte físico, qualquer coisa que tenha, né, físico mesmo ali. Porque senão, sei lá, pra jogar FIFA vai ser igual. Mas aí, tá ligado? Não é esse o ponto. Truncado e com treinamentos cada vez mais exigentes, intensidades nas partidas mais exigentes, e isso, além de tornar o espetáculo mais competitivo, também torna mais cansativo e exige mais dos atletas. No fim de tudo, como eu já comentei aqui no canal em outros vídeos, principalmente na série do que é futebol arte, que se você ainda não assistiu, precisa ver porque são os melhores vídeos do canal, o pilar basilar de qualquer esporte é a competição. Sem ela, seja de forma objetiva no jogo, ou ao menos na sensação de quem assiste, não existe esporte. Não há sentido algum em acompanhar uma temporada inteira do seu time se não estivesse algo para vencer no final. Não há sentido algum em acompanhar uma temporada inteira. Não é nem vencer, é disputar, né? Porque quando eu penso, por exemplo, no meu caso do Vasco, no Campeonato Brasileiro ano passado, que eu tava completamente engajado, o Vasco não tava disputando para vencer nada. O Vasco estava disputando contra um rebaixamento. Então, às vezes não é nem sobre ser campeão, é só sobre evitar um problema, um rebaixamento, alguma coisa assim. Seu time, se não tivesse algo para vencer no final, se não tivesse o simples objeto de prata, metal... Só um comentário, a galerinha aí, tipo, uma competição de lavar prato, de arrumar casa. Eu não vou entrar nesse lado nem ferrando, tá? Eu não vou entrar nesse tipo de comentário aqui nem ferrando. Que os jogadores e o clube vencem. Claro que ainda tem dinheiro e visibilidade, mas nós, como torcedores, não vencemos nada disso. Apenas nos exaltamos, torcemos, choramos e vibramos. Xingamos o Léo, o Maicon, o Praxedes, o Zé Gabriel, tá ligado? O Rossi. Enfim, eu vou falar 80% do time do Vasco. Pelo simples fato de competir apenas para ter a sensação de vitória. Faria algum sentido acompanhar 38 jogos amistosos do seu time, em que no final de todos os jogos você não sabe qual será o próximo e não tem nada em disputa? A resposta lógica é não. Então, antes de qualquer coisa, o esporte é competição, não é entretenimento, não é dinheiro, não é um negócio, não é paixão, é competição. Sem a competitividade... Peraí, como é que é? Deixa eu Então, antes de qualquer coisa, o esporte é competição, não é entretenimento, não é dinheiro. O esporte em si é competição, mas o que mantém o esporte de pé é o entretenimento, é o business.
tá ligado? É o dinheiro, e dinheiro é entretenimento. Esporte é basicamente, mano, atrair pessoas pra assistir seu bagulho. Esporte e filme é basicamente a mesma coisa, tá ligado? Ganha mais quem coloca mais gente vendo. Não é um negócio, não é paixão, é competição. Sem a competitividade, todo o resto é inútil e não tem sentido em existir. Então, bom, guarda essa ideia que ela vai ser útil um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas sabendo desse pilar, que é o mais importante no esporte, a primeira pergunta que eu faço é: a competitividade dos esportes masculinos e femininos é traduzida de forma igual? Por exemplo, você vê o mesmo ímpeto nos times femininos? E quando digo ímpeto, falo de execução técnica, disposição, empenho, movimentação e postura em campo de jogo que nos jogos masculinos? Se sua resposta for sim, fique até o final para ver um pouco melhor sobre isso. A questão é, pelo esporte ser sustentado pela competitividade essa que por sua vez é balizada Pô, esse lance que tá aparecendo aqui é surreal, hein? Pior que parece que é um jogo do PSG Champions League. Caralho, isso aqui é bizarro. por características físicas necessárias Pô, que é isso? Calma aí, pô. para a melhor execução de determinada prática exercida, as modalidades femininas nunca vão ser superiores, ou sequer se igualarem às masculinas. É simples assim. O argumento, mas é que o futebol feminino não teve todo esse tempo do masculino, por isso ainda é um jogo muito cru e não tem a qualidade boa, é simplesmente ilógico, porque podem passar 100 anos com o futebol masculino sendo proibido no mundo todo, enquanto o feminino continua sendo praticado e aprimorado, que no máximo em 5 anos após a liberação, o futebol masculino já vai estar com mais intensidade, qualidade técnica e competitividade que o feminino. Só que mesmo sendo inferior, tem muito esporte feminino que é legal de ver também. Eu vou pegar como exemplo o skate. A gente tá vivendo agora a Olimpíada, então é um bom exemplo. É legal pra caramba ver a Raíssa e as outras meninas do skate, sei lá, japonesa, chinesa, coreana, americana. Mesmo que se você pega, é fato que a nota média do skate feminino é muito menor do que o skate masculino. E não é assim só na Olimpíada, não. Na SLS, que é a Street League, também é a mesma coisa. Só que, apesar das notas médias femininas na Street League serem sempre inferiores da masculina, eu gosto de ver os dois. Então, no caso de skate, que eu comecei a ver tem pouco tempo, tá ligado? Acho que foi depois da Olimpíada de Tóquio. Mesmo sendo notas médias inferiores, é legal mesmo assim de assistir. E aí eu tô deixando bem claro, eu não tenho costume de ver futebol feminino. Mas o skate, por exemplo, eu assisto às vezes, que é um bagulho bem específico de mim que eu gosto de ver, tanto masculino quanto feminino. Então, eu sou o tipo de pessoa que no skate eu costumo ver fora até das Olimpíadas, tá ligado? Mesmo quando não é Olimpíada, eu assisto os dois. Simplesmente pelas características inerentes ao sexo. Mas então você está dizendo que o futebol feminino é ruim, sempre vai ser ruim e não tem o que ser feito? Não, se você está pensando isso, você entendeu tudo errado. Em uma comparação direta entre as duas modalidades, sim, nunca uma irá superar a outra, mas isso não significa que uma vai continuar sendo ruim para sempre, ou até que estar abaixo da modalidade masculina seja algo ruim, porque é aqui que entra um fator muito importante para essa evolução, as adaptações. No vôlei, por exemplo, as mulheres jogam com a rede mais baixa que os homens. No tênis, que é um esporte bem desgastante, as mulheres têm uma duração de partida menor. No boxe, enquanto os homens não usam proteção de cabeça e lutam em rounds de 3 minutos, as mulheres lutam em rounds de 2 minutos. No golfe, o taco é menor, as bolas são mais leves e os buracos são mais Caraca, nem sabia dessas coisas, da hora. próximos para elas. No basquete, é uma infinidade de adaptações. A linha dos 3 pontos é diferente, a bola é menor e mais leve, o tempo de jogo é menor, e olha só que interessante, as próprias jogadoras já bateram na tecla de que a altura da tabela para o basquete feminino deve também ser menor, já que isso é mantido na mesma altura, e portanto, é mais difícil de acontecer enterradas e o jogo fica menos. É quase que impossível, até porque dificilmente você vai ter uma mulher, tipo assim, até tem, mas é muito mais raro, sei lá, uma mulher com 2,10, 2,20 de altura. O que no basquete masculino você tem um Wembanyama aí com 2,24 m. Atrativo. No atletismo, você tem a corrida com obstáculos, com distância do percurso e tamanho dos objetos menor. Os discos, dardos, martelos e pesos são menores e mais leves. Enfim, em praticamente todas as modalidades, você tem pequenas diferenças do masculino para o feminino. Pequenas, porém enormes diferenças se considerarmos o impacto delas na prática da modalidade, tanto para as jogadoras quanto na plasticidade e atração para quem assiste. Mas por algum motivo, não há nenhuma adaptação no futebol. As regras são iguais. As dimensões. Mas eu acho que eles vão propor aqui mudanças que eles acreditam, mas o que será? Vai diminuir o campo? Aumentar o gol?
O que será que vai ser proposto? dimensões do campo, o tempo de partida, o tamanho dos gols, das O pessoal tá até perguntando, para as mulheres tem sempre que ser menores, por quê? Porque normalmente o corpo é menor, a disposição física é outra, pô. Não tem como comparar. traves, a bola, tudo igual. E o resultado é o que vemos em campo, um esporte completamente Esse aqui a mulher errou feio aqui, mas facilmente poderia ser o Pedro Raul, poderia ser o Yuri Alberto, isso aqui, né? Nem isso que acontece. diferente e muito inferior. Por mais que você tenha esse discurso aqui muito forte, isso não faz sentido, porque se você assistir uma partida da década de 50 e assistir na sequência o futebol feminino atual, você vai ver que o futebol daquela época já era extremamente superior, seja em potência, plasticidade dos movimentos, postura em campo, enfim, o futebol feminino como está hoje não é visivelmente pior que o masculino por falta de tempo. Não, meu caro e minha cara, não é. Para pra pensar só um pouquinho nisso. Não é esse o problema, é simplesmente uma questão biológica. E é por isso que não importa quanto tempo passe, não importa quanto O mano Trave a Trava, ele foi safo nessa aqui, tá? Ele tá como uma mulher pra narrar os pontos que talvez sejam mais polêmicos. E aí, pô, lavei minhas mãos. O bicho foi esperto. investimento seja feito e o quanto vocês tentem dizer que sim, o Meu Deus, o que futebol é isso feminino aqui, gente? quanto investimento seja feito e o quanto vocês tentem dizer que Caraca. Caraca. sim, o futebol feminino É IA? Eu não sei se é IA, não. Não tá me parecendo IA, não. é bom e é igual ao masculino e está Não. melhorando Não. e façam propagandas e peçam para o povo assistir, não importa. Isso não vai mudar assim, porque não se altera algo que é inerente ao ser humano, tendo essa atitude que estão tendo agora. O primeiro passo para essa evolução acontecer é admitir isso, aceitar que está ruim e que é um jogo muito inferior e fazer essas adaptações para melhorar tanto Davidson no dia mais fraco dele. Olha lá. ruim e Ó, que ó, é ó, um ó. jogo muito inferior e fazer essas adaptações para melhorar tanto a prática das jogadoras quanto melhorar a experiência do telespectador. Não adianta ficar forçando uma representação em todas as mídias, como se fosse a mesma coisa que o futebol masculino. E fala que vai ter o jogo da Champions para Pô, isso aqui é muito louco de ter essa jogadora que não tem parte do braço. Isso aqui é muito louco. Isso aqui, pelo menos que eu me lembre, não tem nenhum caso no masculino, não. Pelo menos não famoso, tá ligado? Isso aqui é bem curioso. gerar engajamento. Mas quando a galera vai ver, achando que é do masculino, na verdade era a Champions feminino. E coloca na disputa do prêmio Puskás alguns gols do futebol feminino para concorrer com o masculino. Mas não, cara. Sou Pelo contra amor de também. Deus. São esportes diferentes. Não existe Categoria lógica diferente. alguma em que Esportes iguais, categorias diferentes. querer comparar um gol feito no futebol feminino com um do masculino. É o mesmo que comparar um gol feito na Champions com um feito na rua. O que eu também sou contra, só que a gente teve... Isso aqui é uma posição polêmica, mas pelo amor de Deus, não me entenda mal. Teve um Puskás aí que teve um jogador que tem... Ele acho que ele não tem a perna. E aí é aquele tipo de futebol que é com muleta. Que, se eu não me engano, ele ganhou o Puskás. O que eu acho que valeria ter uma premiação só para esse tipo de futebol. Mas misturar isso com futebol, digamos, convencional... Eu acho problemático. Eu acho que, tipo assim, pô, é quase misturar futebol amador, tá ligado? Com, sei lá, pra mim um gol de Copa do Mundo, um gol de Champions, ele é especial porque ele é difícil. Então, por exemplo, aquele golaço do Richarlison na Copa de 22, aquilo dali é foda porque é um gol de Copa. Se o Richarlison faz aquele mesmo gol no Campeonato Mineiro com a camisa do América, vale menos, tá ligado? Crianças jogando com gols feitos de chinelos. E desculpa, mas mesmo isso ainda seria uma disputa mais justa. Não tem comparação. Pô, e o pisante dos manos jogando aqui? Mas mesmo isso ainda seria Caralho. uma disputa mais justa. Não tem comparação. Mas tá, agora nós temos que sentir essa vergonha alheia juntos. Eu vou deixar um trecho de uma fala aí que viralizou um tempo atrás e eu quero fazer algo diferente aqui. Além de só comentar o quanto ela é absurda e contrapor de forma lógica essa aberração de fala da Mariana Spinelli e de outras comentaristas, eu quero procurar enxergar o que ela está vendo. Então vamos lá, a fala foi essa aqui. Pra mim, esse é o grande argumento. Os caras que não gostam de futebol feminino, não é que eles não gostam de futebol feminino. Eles gostam de futebol jogados por mulheres. Não, eles gostam de ver homem jogando. Sim. Pô, querendo ou não, a gente tá mal acostumado a ver homem mesmo. Mas como eu falei, até sendo homem, por mais que você goste pra caramba de futebol, mas, mano, você não vai parar pra ver jogo ruim da Série B. Tá ligado?
Então, até dentro dos homens, tipo assim, depende do jogo. Se a pessoa não é chegado a futebol europeu, normalmente o pessoal mais velho é assim, não vai parar pra assistir Fulham e Ipswich Town. Ah, mas é futebol masculino. Mas a pessoa, o tiozão não vai parar pra ver essa merda. Ele não conhece ninguém que tá ali, tá ligado? O pior de tudo não é você ter uma jornalista que fala algo assim, porque ela é só uma, e esse raciocínio dela não faz o menor sentido. Acho que não preciso explicar aqui, mas ela parte de uma premissa falsa, que os dois, masculino e feminino, são futebol e são iguais, são exatamente a mesma coisa. E se os caras... Eu acho que parte do que faz a gente parar pra ver um jogo ou não é se você conhece quem tá jogando. Então, sei lá, na seleção brasileira, pelo menos é legal, tipo assim, enquanto ainda tá tendo a Marta, querendo ou não, você quer ver se a Marta é isso tudo. Porque pra quem não acompanha tanto, pô, você veio falar que foi inúmeras vezes melhor do mundo, você quer ver, pô, então deixa eu ver mais ou menos como é que é. Então é interessante. Agora, quando você pega pra ver seleção que você não conhece absolutamente ninguém, você fala, tá, mas e aí? Eu vou ver pra quê? Eu não conheço um fulano que tá em campo. preferem assistir o masculino é porque preferem ver homens, mas acontece que não são iguais, em nenhum sentido. Então esse raciocínio dela é simplesmente imbecil, é argumento de criança da pré-escola, que tá começando a ter contato sobre como funciona a lógica básica da vida. Mas o problema real é ter pessoas concordando com isso, como esses outros 3 gênios aqui. Tava no... Acho que ela tá falando isso, tá no Flow Sport. Interessante falar isso que viralizou, né? É algo que ela não deu, ela não tá dando piruada aquilo ali. É algo estudado, isso aí. Aí ela falou assim, cara, sabe o que é isso? É que, na verdade, os homens, muitos homens, não gostam de... Eles gostam de ver o outro homem. É, mas não é a relação da qualidade do jogo. E aí eu falei, caramba, esse ponto de vista... Vamos lá, pra começar, isso já entra na questão da competitividade e toda a discussão nas diferenças que existem sim em todos os esportes, não só no futebol, mas vamos pegar essa ideia do cara. Escuta aí de novo. É, mas não é a relação da qualidade do jogo. Não, gênio, não. É totalmente a relação com a qualidade do jogo. É exatamente isso. Você tá forçando uma realidade que não existe. O futebol feminino tem uma qualidade inferior ao masculino. Ponto. É, mas aí é o que eu tava falando. Mesmo sendo inferior... Sabe o que eu acho também? Se o Brasil feminino fosse campeão, a gente parava pra ver mais. Porque, querendo ou não, se eu não me engano, o Brasil feminino não tem uma Copa. Então, você vai ver a Marta lá com inúmeros bola de ouro, mas não tem Copa. Eu acho que parte do que faz, por exemplo, eu gostar de ver o skate feminino é ver a Raíssa. Que eu tenho uma parada de, pô, é Brasil, então show de bola. Tô torcendo aqui pro Brasil, sobre qualquer outro país, pau no cu dos outros, tá ligado? Então, sei lá, a Raíssa, a Letícia Buffoni, quando ela tá, é legal. Porque tem o Brasil ali e tem o Brasil indo bem. O Brasil meio que começou a ver Fórmula 1 na época do Senna. Tipo, se não tiver Brasil pra destacar, o Anderson Silva no UFC, sei lá, o Guga no tênis, como a seleção feminina meio que em Copa, a Rebeca, pô, muito obrigado, a Rebeca na ginástica, como a seleção feminina, ela, pô, Copa nunca chegou a ganhar, aí tem, sei lá, Pan-Americana e tal, mas é pouco, ainda mais quando você olha que, assim, a gente tá acostumado com a seleção masculina que é a maior. Ah, mas ultimamente tá mal e tal, que não sei o que. Beleza, mas é a maior da história. Então, assim, a seleção masculina da Bélgica, quando em 2018 fica em terceira na Copa, ela faz festa em praça. A gente, se ficar em terceiro, a gente xinga o jogador até a 15ª geração. Porque a nossa régua, ela tá lá em cima. E aí, quando você vai pra seleção feminina, pô, tá lá embaixo. Então, a gente tem o judô, né, feminino. Hoje teve um ouro, inclusive. Tem a Rebeca e as meninas lá, aquela Flávia também, que ficou muito falada. A Raíssa Leal. Mas no futebol feminino a gente tem, eu acho que o que mais repercutiu nessa Olimpíada foi a Marta entrando de voadora na cabeça da outra lá e sendo expulsa. É o que tem. Só que, eu tô gravando isso aqui, hoje é dia... Deixa eu voltar aqui. Hoje é dia 2 de agosto. O Brasil ainda tá vivo nas Olimpíadas, quem sabe não ganha, né? É pouco provável, não é favorito, mas quem sabe? E aí, se ganhar, então viu, você tava errado, ganhou e tal. Não, esse é o caminho, é justamente ganhar o que é preciso. Isso não é questão de opinião, isso é um fato incontestável. O jogo ele estava se referindo ali naquela entrevista. Provavelmente deve ter sido do futebol brasileiro, mas eu peguei alguns trechos aqui da Champions League feminina para analisar isso que ele falou.
Eu acho até que hoje a gente já atingiu. Você vê o jogo de ontem, por exemplo, um jogo que não deve nada a qualquer outro jogo. Jogo de 2 jogos com físico apurado, as meninas com parte tática apurada, parte técnica apurada. Aí ela falou assim, cara, sabe o que é isso? A qualidade técnica e tática do futebol feminino é bem apurada. Elas já alcançaram esse patamar. Foi o que ele disse ali. Então tá, Champions League feminina, semifinal, Barcelona contra Chelsea. O Barcelona Pô, isso aqui não vai dar direitos autorais, não? O que é isso? Só porque é de mulher, a Champions fica de boa? é o time que papou tudo nos últimos anos, um time multicampeão, então acho que a gente vai ver coisa boa aqui. Como por exemplo, nesse lance, repare bem na posição de campo, no preenchimento de espaços e na estrutura tática da jogada. Incrível, não é? Vocês se lembram do trenzinho da seleção inglesa na Copa de 2018? Era uma jogada que consistia nos jogadores ficarem aglomerados e em fila, e quando a bola fosse lançada para a área, eles dispersavam para finalizar o lance, basicamente com a ideia de confundir a marcação do adversário. Aqui nós temos o trenzinho invertido, em que antes do lançamento para a área, Ah, não, mas isso aqui é muito detalhe, pô. Isso aqui tem coisa muito pior do que isso. elas estão espalhadas e quando o cruzamento sai, todas as 4 correm em direção à bola, facilitando o corte e marcação do adversário. Pô, eu chamo isso de futebol de cadeia. Sabe quando você vai jogar pelada na rua aí? Que, tipo assim, não tem zagueiro, não tem atacante, não tem meia, todo mundo vai na bola ao mesmo tempo? Eu chamo isso de futebol de cadeia. É uma consciência tática muito apurada. Para que se posicionar para esperar o rebote ou uma ajeitada de cabeça? Bom, eu não preciso te falar em qual categoria do futebol masculino isso acontece, né? Eu acho que não preciso citar a idade em que se aprende algo tão básico assim. E aqui nós estamos vendo o ápice da modalidade. É a Champions League, uma partida entre os 2 melhores times do mundo. Mas tem outra moça que quer entrar nessa discussão também. Então deixa eu dar um espaço para ela falar. A situação adversa, né? Porque perdeu o primeiro jogo de 1-0. E você fala, impressionante. 9 da noite, Itaquera, barulho, barulho, barulho. E as meninas... Foi um jogo muito bom, muito bom. Então falam, Ah, o futebol feminino é ruim? Meu Deus do céu. aquele jogo de ontem, assim... Em cima de vários do masculino, não tem comparação, sabe? Então, é um discurso muito velho, as pessoas sentam. Pô, mas aí também você não pode comparar com o melhor que tem do futebol masculino, né? O cara meteu um 6-1 do Barcelona no PSG aí, pô, mas também não pode comparar assim também, porque senão não tem como. Os discursos ao longo dos anos. E aí tem que ir quebrando aos poucos. E a visibilidade, a TV abrindo essa oportunidade pro público, né, pra grande massa, facilita muito o processo. Beleza, entendemos de novo. Esse jogo que ela disse na entrevista foi excelente e não tem comparação com vários do masculino. É muito melhor. Foi um jogo do futebol feminino, uma final, que foi muito melhor que vários e vários jogos do futebol masculino. Então, é um discurso velho, é batido você ficar falando que o futebol feminino não é tão bom. Ok, então eu fui pesquisar e procurar para assistir, porque eu realmente fiquei curioso. Afinal, qual era esse jogo que ela estava se referindo? E foi a final entre Corinthians e São Paulo do Paulista de 2021, o jogo da volta mais precisamente. Eu não consegui achar o jogo todo para assistir, eu queria muito ver o jogo completo, mas eu só achei os melhores momentos. E vamos dar uma olhada aqui na qualidade do futebol apresentado. Esse é o lance do primeiro gol. O domínio deu uma escapada ali, Essa camisa roxa do Corinthians era muito bonita. Se alguém quiser me dar uma aí, eu tô aceitando. Só queria comentar isso aqui mesmo. e nada demais. Acontece. Passe pro lado, bola prensada que sobe lá no alto. E aí temos uma disputa aérea linda. Caramba! Lembra que eu comentei sobre elevar a competitividade ao nível que sua postura seja em prol disso? Olha a vontade da jogadora do São Paulo a disputar essa bola pelo alto. Enfim, na sequência, é a mesma vontade para colocar o pé na bola e tirar dali. Ou ficar com a posse. Cara, é inacreditável. Ela tirou o pé da bola, ela simplesmente deixou a jogadora do Corinthians seguir no lance. Mas segue a jogada, vai. Passe por cima, e aí vem o balão Jornada nas Estrelas para a área. E a jogadora do Corinthians deixa ela pingar na sua frente. E joga a bola novamente para a área, para depois sair o gol. Portilhos, anote a batida. É, pelo menos o chute foi um chutaço. Caralho, chutaço. Depois tem essa jogada Facilmente o Yuri Alberto perde esses chutes desse mesmo lugar. Desse mesmo estádio. Deixar isso aqui pontuado aqui. aqui. A goleira sai do gol, chuta em cima da atacante. Tá, o Sidão já fez isso aqui também, ninguém fala. Depois tem essa jogada aqui. A O goleira Sidão já fez. Se bem que isso aqui, tipo assim, é meio que o que tem de melhor. Aí é foda. sai do gol, chuta em cima da atacante, a bola sobra no meio e a gente tem essa disputa totalmente plástica aí. Meu Deus, não é possível isso, cara. Tá, a bola sobra para a jogadora do Corinthians chutar e a goleira espalmou para escanteio. Mas não era uma bola para Espalmada encaixar esquisita? essa aí não.
Olha a potência que foi o chute. Olha o posicionamento dela. Não daria pra encaixar. Ou pelo menos espalmar pra cima ou pra baixo e fazer a defesa em 2 tempos. Não, essa foi a melhor opção. Aí, aqui temos o gol do São Paulo, numa jogadaça da goleira do Corinthians, em que a atacante teve mais qualidade ainda para interceptar o passe e fazer um golaço no campo. Mas isso aqui ainda é o tipo de coisa, tipo assim, é erro grotesco, mas que acontece em tudo quanto é canto. Se o problema fosse só esse lance aqui, goleiro dá a bola no pé do adversário, mano, eu vou pegar de exemplo o último jogo do Vasco, que foi agora contra o Atlético Goianiense, o Léo Pelé precisou de literais 11 segundos para errar o primeiro passe. Então esse tipo de coisa acontece. Literais 11 segundos para errar o primeiro passe. E é um zagueiro que custou quase 20 milhões de reais. Se o problema fosse só isso aqui acontece. Canto da goleira, tudo dentro do padrão de qualidade. E na sequência, eu quero que você repare na dificuldade que é para se afastar uma bola da área. Isso na verdade acontece em todas as partidas e vocês vão ver nos próximos lances na sequência. Primeiro, é preciso 2 jogadoras para dar um totozinho crucial na bola para tirar dali. Ela sobra pro Corinthians, vai para a área e não deu para aproveitar o chute ali. A bola é afastada novamente e quase nem sai da área. Fica bem próximo ali mesmo. E a jogadora termina com mais um cruzamento. Cara, o mais engraçado disso aqui é que eu não consegui ver o jogo todo porque não tinha disponível. Então esses não são lances isolados que eu selecionei para provar alguma coisa. Não, todos esses lances foram tirados dos melhores momentos da partida. São apenas 3 minutos de melhores momentos dessa final. E tem tudo isso aí que vocês viram. E essa foi a partida que a moça usou como exemplo de padrão elevado de qualidade. E que é muito melhor, sem comparação, com várias partidas do futebol masculino. É essa partida aí o modelo. Aí é foda. Aí é meio embaçado. Você entendeu agora o que está em jogo aqui? Você sabe muito bem do que se trata. Não tem como. Eu simplesmente duvido. Eu sou capaz de apostar tudo que eu tenho que aqueles 2 caras e até mesmo essa moça nunca assistiram mais de 10 partidas de futebol feminino na vida. É claro. Não, aí eu duvido. Aquela menina que apareceu ali, se não me engano, ela namora com a Ale Xavier, que era do Desimpedidos, e, pô, elas vivem desse bagulho. Isso aí ela assistiu mais. Assistiu mais 10 jogos fácil. Se elas não estiverem trabalhando no jogo. Eu aposto qualquer coisa que não teve 10 vezes em que eles estavam em casa e escolheram, em meio a tanta opção de entretenimento, assistir a um jogo do futebol feminino. Sem estar envolvida, sabe? Apenas por escolher mesmo assistir. Essa outra grande 10 sim. Se você falasse 100... eu até pensar, mas 10 sim. De partida aí foi em 2021, mas teve uma mais recente em 2023 que eu consegui assistir inteira. E eu trouxe alguns trechos aqui também, porque se aquela partida já foi um nível técnico tão grande e uma qualidade que nem se compara ao masculino, imagina essa partida de 2 anos depois. O mesmo, Corinthians e São Paulo tiveram esses lances aí. Uma escapada de bola bizarra atrapalhando a jogada, esse 1-2 magnífico e de muita qualidade que não se vê todo dia. E lembra que eu falei da dificuldade de se afastar uma bola? Nesse jogo aí, ela quase não conseguiu afastar a bola da área. Repara que ela dá um chute que parece ter sido com muita força. E quando a bola cai no chão, ela quase não saiu de dentro da área. Mas tá, jogada de lateral, vamos ver o que acontece. E talvez tenha sido fair play? Ela quis devolver a aposta pro Corinthians. Eu acho que era isso. Mas talvez você pense que o futebol brasileiro realmente não esteja tão bem. E devemos olhar pro europeu, certo? Bom, já mostrei os lances da Champions, mas essa outra moça aí disse isso aqui. Tirando um pouquinho o futebol brasileiro de lado. Essa aqui eu não conheço, não. Eu sei que é a primeira que eu não faço ideia de quem seja. Vamos pegar ligas que estão se desenvolvendo muito bem, sabe? Como é o caso da Liga Inglesa, que hoje em dia a gente considera a Liga Inglesa e a Liga Francesa as 2 ligas mais fortes do atual cenário do futebol feminino. Cara, vai assistir a Liga Inglesa. Vai lá assistir. Eles nem chamam de Premier League, que eu acho um absurdo, né? Que não é da Premier League, mas enfim. Os jogos lá estão de altíssimo nível. Por quê? Os gramados são bons, os times têm padrão de como se fazer, né? Tem investimento, tem jogadoras que passaram por categorias de base, porque lá as escolas para meninas são coisas mais normais de acontecer já de anos pra trás. Então, assim, aqui no Brasil a gente tá dando passos de formiga. E eu deixo outro questionamento. Se a galera reclama muito, porque esse jogo não tem qualidade técnica. Beleza, mas você assiste a 2ª divisão do campeonato de Piraporinha. Meu craque, é meu ídolo. É Caça-Rato. Tu viu o que ele fez? Caça-Rato! Calma aí, pô. Cara, me põe um cara falando que meu ídolo é o Caça-Rato. Como é que eu fico sério nessa porra? Vai lá assistir a Liga Inglesa. Os jogos de lá estão com altíssimo nível. Ah, cara, não sei se eu confio, mas tudo bem. E eu realmente assisti.
Eu realmente vi uns jogos na Star Plus. E eu separei o jogo final da liga, entre Chelsea e United. E o resultado não é tão diferente do que já apresentei até aqui. Uma dificuldade tremenda da defensora tirar a bola ou ficar com a posse. A jogadora do United chuta a bola sem força alguma com a perna esquerda, em cima da jogadora do Chelsea. E a bola bate na trave. E a outra defensora do United... querendo ou não chega a ser igual ao masculino. Não tem como. Tá ligado? Realmente, pô, não tem nem como comparar com um jogo ruim, com um jogador ruim do masculino. Também não consegue afastar a bola a 5 metros dali. E com isso sai o gol. Outro lance... O que, mais uma vez, não torna o bagulho inviável, tá ligado? É igual eu falei, no skate também é inferior, mas mesmo assim é legal de ver. Aqui, a defensora afasta a bola exatamente por onde a jogadora do Chelsea estava quando fez o passe para a área. Ela faz o passe de novo e, ao tentar afastar o perigo, a jogadora bate em cima da atacante do Chelsea e a bola sai. Enfim, cara, é um completo desespero. Eu não vou ficar mostrando lances bizarros como esses aqui, porque pode parecer rude da minha parte, mas desculpa, a realidade é essa. É isso aí que acontece em todos os jogos. Pelo menos em todos que eu vi, eu reparei que existe uma dificuldade absurda que nós não vemos mais nem categorias acima do sub-10 no masculino. E não é o intuito desse... Sabe um ponto que eu não sei se vai ser levantado, mas eu gostaria de pegar aqui? Eu vejo muito, campanha pra tentar convencer homem a ver também o futebol feminino. Porque homem normalmente vê o masculino, então assiste aí também o feminino. Mas eu não sei se rola tanto, de tentar incentivar mulher ver o feminino. Porque... mano, talvez seja mais fácil de convencer. Normalmente, quando eu vejo essas discussões, é sempre tentando falar, se você vê um, por que você não vê o outro, tá ligado? Vídeo, comparar jogos... Tem muito viés político nesse vídeo, Gozão. Não tem como levar a sério. Não, mas o mano aqui, eu tô achando um vídeo até que ok. Eu já concordei com algumas coisas, discordei de outras, mas tá de boa, não tá nada exagerado, não. Normalmente, igual aquela pessoa que vai lá e fala que, não, mas se você vê um, você tem que ver o outro, porque senão você gosta de ver homem. Isso aí pra mim já parece, um pouco mais extremo politicamente, tá ligado? É mais uma pessoa que, mano, sei lá, se bobear, nem ela acredita exatamente o que tá falando, mas ela tá defendendo ali o bagulho. Diretos entre equipes masculinas e femininas, que já aconteceram várias vezes também. E os sub-15 e 16 vencem de goleada as seleções principais. O intuito é comparar o discurso que tentam passar com a realidade apresentada nos jogos. E não é somente dizer que tem erros, porque no masculino também tem. Muitos desses erros os jogadores também cometem, mas a questão é que essas partidas aí, em que acontecem esses erros grotescos, são as partidas tratadas como o ápice... Muitos lances que o cara tá comentando e tacando o pau em cima acontecem no futebol masculino também. Não tão frequentemente, provavelmente. Igual eu falei, tem muita coisa aqui, tem erro e tal. Você vê que a base da coisa, realmente, a base, é inferior ao futebol. A base da coisa, fundamento, o jeito que domina a bola, o jeito que chuta uma bola. Você vê que, às vezes lembra muito, moleque que não tá... Moleque homem, tá ligado? Que não tá muito acostumado a jogar. Lembra um pouco isso. Só que aquilo que eu tô falando, também ficar pegando todos os piores lances aqui é foda, tá ligado? Do futebol feminino. Você viu a partida entre Corinthians e São Paulo, que a moça do podcast citou como de altíssima qualidade e que era principalmente o jeito de chutar, parece a galera que não tá muito acostumada a jogar bola. É sempre mais ou menos desse jeito aqui. Melhor que vários jogos do masculino. É uma partida repleta de erros. Você não pega uma partida do masculino repleta de erros grotescos como aqueles e diz que foi de qualidade boa, ou que foi uma partida incrível. Esse é o ponto aqui. E é complicado ter que falar isso porque parece desrespeitoso com as jogadoras. Mas não é simplesmente a realidade. O certo a se fazer não é querer cobrar que os salários sejam idênticos, porque elas não geram a mesma receita que os caras. E eu não vou ficar... Senão também, eu e o Felipe Neto, nós dois fazemos vídeo. Então eu mereço ganhar o mesmo que ele. Não é por aí. Não é por aí. Estar provando isso em números porque você tem diversos vídeos no YouTube que já bateram nessa tecla. É simplesmente uma ideia sem lógica considerar isso. E tampouco é benéfico para a evolução e aceitação da modalidade ficar empurrando esse tipo de marketing, colocando a modalidade no mesmo patamar do masculino. O ideal seria comentar sobre as coisas boas que realmente tem. Nessa última Copa, por exemplo, o jogo entre Austrália e Inglaterra na semifinal se tornou o programa mais assistido da história da TV australiana. Caraca, a mulher dominou, a goleira pegou. Recuo. Caraca. Cara, isso é gigante. Uma partida de futebol feminino é o programa mais visto da história de um país grande como a Austrália. Essa última Copa... Isso aqui... Nossa, isso aqui não ter acontecido no Vasco
Graças a Deus, mas é a cara da burrice do jogador vascaíno isso aqui. Também fez o interesse de meninas da Nova Zelândia por ingressar na prática do futebol aumentar em 23%. E é esse tipo de coisa... Não, o que vai ter de gente agora quebrando uma perna e um braço porque viu a Raíssa no skate é brincadeira. O tanto que vai ter de gente aí. Porque, querendo ou não, você vê lá o bagulho, você fica empolgado, tá ligado? Sei lá, a Rebeca na ginástica, a própria Daiane dos Santos deve ter influenciado. A própria Rebeca, tá ligado? Coisa que vocês têm que bater na tecla todo dia. E não... A Júlia tá falando aqui no... Como é que é? O que eu acho injusto é ostracizar o futebol feminino por conta dos lances que também acontecem no masculino. E ela até fala que também é muita desculpa pra ser misógino. Então, vai ter muita gente que vai usar de algumas coisas que são verdade pra exagerar o bagulho num nível descaralhado e usar disso pra falar merda. Vai ter demais. Muito. Não o mesmo velho e desgastante discurso que, a mulher sempre tem que enfrentar barreiras. Olha como é difícil para a mulher quebrar barreiras no futebol. E a Marta tem que ganhar o mesmo ou mais que o Neymar. Não, cara, só não. Não, que deve ser mais difícil, deve ser. Porra, deve ser bem mais difícil. Porra. Pelo amor de Deus, usem coisas realmente relevantes que façam sentido para fazer marketing do esporte. Coisas reais. Só para fechar esse vídeo e essa ideia, eu separei esses números de uma comparação feita entre a NBA e a WNBA, que são a liga de basquete masculino e feminino. NBA é um bom exemplo. Normalmente, a maior parte das pessoas que gosta de basquete gosta de NBA. A maior parte não vê NBB, por exemplo. Tá ligado? Hoje em dia o bagulho vai crescendo e tal, mas não compara ainda. Então assim, mas tudo é homem. Um é basquete dos Estados Unidos, o outro é basquete do Brasil. Tudo é homem. Mas tipo assim, a parada é a NBA. A NBA é um bom exemplo, tá ligado? Nos Estados Unidos. E é brutal a diferença. É tão surreal ou até mais impressionante que a diferença no futebol. Então, cara, para pensar um pouquinho. Será que existe tanto preconceito no basquete também? Nunca foi um esporte proibido. E pelo contrário, já foi considerado um esporte mais para a mulher do que para o homem. E mesmo assim, a prática masculina é muito mais procurada, assistida e é muito melhor tanto tática quanto fisicamente. Mas claro, deve ser só uma coincidência. A luta das jogadoras de basquete faz um pouco mais de sentido. Elas sabem que não tem que ganhar o mesmo ou mais do que os melhores jogadores homens. É óbvio que não. Elas pedem apenas por direitos que fazem sentido, como ganhar uma porcentagem com a venda de suas camisas, por exemplo, coisa que não acontecia e gerou protestos a um... Essa questão do salário, por exemplo, a Raíssa deve receber mais do que 80% dos outros atletas olímpicos, tá ligado? Seja homem ou mulher. Porque, enfim, ela tem hype em cima dela. Ela tem, sei lá, quase 10 milhões de seguidores no Instagram. Então é muito sobre o quanto de holofote você consegue ter ou não. Um tempo atrás. E essa... Josão tá de tiara? Tô de boné, mano. Tô de boné. E agora o boné bugou todo aqui. Fui mostrar, virou bagunça aqui. Vamos lá. Essa minha fala eu tirei de um relato da jogadora Kelsey Plum, da WNBA, que diz exatamente isso. Ela sabe que não é justo ganhar a mesma coisa que o LeBron James, só por supostamente fazer a mesma coisa que ele faz. Não, ela quer apenas mais direito com a venda das camisas, e essas coisas que deveriam mesmo ser iguais para as duas modalidades. Mas tá, você pode achar que o basquete também tem a cultura ista. Então, se eu olhar os números do handball aqui, a gente vai ver o contrário e, peraí. A França estava nas finais do handball masculino e feminino, e o interesse do público em assistir a final das mulheres foi de 9,7 milhões de pessoas, e para assistir a final dos homens, tivemos 14,2 milhões? Cara, calma aí, eu acho que tem alguma coisa errada. Não é possível que o público do handball também seja ista e seituoso. Ah não, e até na França? Mas que coisa! Bom, mas se eu pegar outros países, talvez a diferença seja mais... mas como assim? A Dinamarca também tem uma sociedade assim? O interesse das mulheres no handball... mas eu acho que ninguém discorda que o bagulho é meio que global, não, né? Isso aí eu acho que é de boa. É menor que o interesse dos homens. E no futebol é uma diferença maior ainda. Josão, faz um vídeo do jogo da seleção feminina pra você ver visualização. Vai ser infinitamente menor. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, tá ligado? Isso aí a gente já... Beleza, é fato. Assim como se eu fizer, sei lá, um vídeo do time aqui da minha cidade, não vai ter ninguém interessado. Vai ser menor. Tá ligado? Vai ser menor, isso aí a gente sabe. Beleza.
No tênis também. Mas que loucura! Como isso é possível? Tem que ter uma pesquisa que vai mostrar o contrário. Não é possível. Eu assisti vários vídeos do Bruno Formiga falando sobre o futebol feminino ser maravilhoso. E a Mariana Spinelli dizendo que as pessoas aqui no Brasil só gostam de ver homens jogando futebol. E que na verdade as modalidades são equivalentes. Então acho que se eu olhar lá nos Estados Unidos, que tem um futebol feminino forte, vai ser um massacre. Então... não, eu desisto. Cansei do personagem. Então agora, falando sério, galera. Essa pesquisa de 2023, feita nos Estados Unidos, mostra o interesse da população na prática de esportes. E eu queria terminar com isso. Eu acho que talvez uma questão a ser levantada é porque, historicamente, homem se interessa mais por assistir esporte. Talvez aí esteja um ponto também. Porque tem um porquê. Alguma coisa, algum momento, algo levou a gente a, sabe? Pô, você já nasce e você cresce, você tem filho, você já... Pô, é inadmissível que o meu filho não torça pro mesmo time que eu. Então você normalmente já ensina seu filho a gostar e tal. Em algum momento lá atrás da história, a gente encaminhou o homem pra gostar de esporte. E aí vai acabar dando preferência pro masculino e mulher não ter filho. Sabe? Tem que voltar lá atrás pra achar o porquê disso. Ao invés de mostrar mais diferenças gritantes entre números de audiência em esporte feminino e masculino, para talvez acender uma luz em quem ainda cai nesse discurso dessas pessoas. Os homens têm um interesse muito grande em basquete, futebol americano, caça, beisebol, enfim, esportes coletivos no geral. E as mulheres se interessam mais por atividades como musculação, caminhada, dança, natação. E aí você parte para uma pesquisa na Austrália, também recente, e elas preferem também dança, ginásticas, vôlei. Na Ásia, elas preferem badminton, tênis de mesa e O badminton é forte, hein? Nossa, badminton. quase não tem esportes coletivos de muito contato na lista. Cara, por que será que isso acontece? É uma incógnita. Eu Teríamos que voltar legal na história. Legal. realmente não consigo pensar em nada a respeito para explicar isso. Para a maioria das mulheres, em todos os cantos do mundo, é preferível praticar ou interagir com esportes de menos contato, de menos imposição física. E os que exigem mais não são procurados para a prática. Sabe o que é o foda? É que tem muita gente que tem prazer em falar o quanto não gosta do futebol feminino. O cara transforma aquilo num traço de personalidade dele, tá ligado? O cara, tipo, qualquer oportunidade pra falar mal, vai falar mal. Porque eu acho que assim, é igual eu falei, pô, eu não costumo assistir. E beleza, eu não sou obrigado a gostar. Mas também não preciso ficar enchendo o saco toda hora, tá ligado? Tem gente que tem prazer em falar mal. E nem para consumo com tanta frequência. E em todos esses países, absorver desse conteúdo certamente deve ter entendido pelo menos um pouco dessa mensagem, que não é uma crítica às mulheres e nem uma recomendação de que aceitem a situação precária a qual se encontra sua modalidade esportiva. É exatamente o contrário. Essa é uma tentativa de ajudar a enxergar que o caminho que está sendo usado não é nem de longe o ideal para se ganhar respeito e aceitação, ou marcar um lugar na história da qual nunca mais vai sair. Mas por esse vídeo é isso. Era 2 ouros seguidos no futebol feminino e nós passava a assistir um pouquinho mais. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Comenta aí embaixo qual a sua percepção sobre o futebol feminino e o que você concorda ou discorda do vídeo. E se puder deixar um like, isso me ajuda demais aqui na plataforma. No mais é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave. Enfim, eu espero... Eu espero não ter falado tanta besteira assim. É um vídeo bem longo, que o meu comentário fica ainda mais longo. E se eu falei alguma besteira, é nóis, perdão aí. Mas eu acho que não teve nada muito sério, não. Como eu falei, pô, o meu ponto principal de crítica seria a galera que torna falar mal da coisa quase um traço de personalidade, tá ligado? Bom vídeo, bom debate. Então, o vídeo foi bom pra pelo menos a gente debater as coisas. Não foi nada, tipo, extremo pra caralho pra nenhum lado, não. Eu acho que mais do que tudo bem você não gostar, tá ligado? Ninguém é obrigado a gostar. Mas, pô, se você tem prazer em falar que não gosta, por que você tem prazer? Tá ligado? Por que você fica tão empolgado pra falar que você acha uma merda? Qual que é o ponto? Por que disso? Sabe, eu acho que talvez isso aí que tá a parada, mas eu acho que alguns pontos foram levantados. O bagulho do salário, pra mim, é fácil de descartar essa ideia de que, deveria ser tudo igual e tal, mas no resto, realmente. E aí, eu acho que pra apoio de brasileiro, no caso, a gente é muito viciado em título. Não sei se no mundo todo é assim, mas a gente é. Então, pô, se a gente sabe que tem algum brasileiro forte, tu para pra assistir.
tá ligado? Tu começa a ver o cara lá do ping-pong, aí hoje todo mundo fica feliz com o primeiro ouro, a Raíssa no skate também é da hora, a Rebeca e as meninas da ginástica. Então, tipo assim, eu acho que, pelo menos pro brasileiro, não sei se no mundo todo cabe isso, mas uma forma de ganhar a simpatia é título. É título. Talvez é isso que tá faltando, tá ligado? Ainda, mesmo com título, mesmo que o futebol feminino ganhe, sei lá, 3 Copas do Mundo seguida, pô, com certeza ainda vai ter gente que vai falar que eu acho que é uma bosta, que não sei... Vai ter muita, mas pelo menos ganha uma quantidade ali de gente. Agora sim, gente, olha só. Eu tava pra ver esse vídeo aqui já tinha um tempo, e valeu a pena, porque eu achei o vídeo da hora. É bom a gente falar um pouquinho mais sério aqui e tal. Eu vejo um pessoal falando merda no chat durante o negócio, alguns eu respondo, alguns eu ignoro e finjo que nem vi, tá ligado? A gente vai dando uma polida aí, uma seletivizada e tal.